Pronto, neste momento já as pessoas já estão a entrar, está bem? Ok? Ok. Então, quando quiseres começar, faz a contagem. 5, 4, 3. Boa tarde a todos. Vou começar a fazer a contagem. Quando chegar a 0, é esperar só um segundinho e depois podem começar a falar. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença, quer aqui na sala, quer nas redes sociais da CIP. Esta nossa conferência é a 7ª conferência do projeto Sinais Vitais, desenvolvido pela CIP em colaboração com o Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa. E este tema é o tema, basicamente, compras e vendas no não diria pós-pandemia, que era aquilo que gostaríamos de dizer, mas no pós-estado de emergência. Eu passava já de imediato a palavra ao professor Pedro Dionísio do ISCTE. Professor, por favor. Muito obrigado, Dr. Almeida Lopes. Muito boa tarde a todos. Eu vou passar a apresentar as principais conclusões deste estudo. Penso que já estão todos a ver em tela completa, certo? Penso que sim. Pelo menos não há reações negativas. No news, good news. Portanto, o tema compras e vendas no pós-estado de emergência é um tema que surge neste contexto do projeto Sinais Vitais. O projeto Sinais Vitais é um projeto que é desenvolvido pelo Marketing Future Cast Lab, um laboratório de investigação aplicada do ISCTE, em conjunto com a CIP, e temos vindo a desenvolver estudos semanais. Este é o primeiro que é feito 15 dias após o anterior. A exemplo dos estudos anteriores, nós temos uma amostra bastante significativa de empresas, 561 empresas, o que nos dá digamos, uma confiança de respostas para um intervalo de confiança de 95%, um erro, uma margem de erro máxima de 4,1% num cenário de amostra probabilística, se tivesse sido exatamente essa a situação. Relativamente à caracterização da amostra, esta amostra, a exemplo dos anteriores, tem um peso grande de empresas industriais e de energia, com 48%, seguido de outros serviços com 23%, e o terceiro grande setor é a parte do comércio com 13%. A amostra é constituída sobretudo por micro e pequenas empresas, o que corresponde, aliás, ao tecido empresarial português, se bem que as grandes empresas repreendem 5%, e isso até é um pouco sobredimensionado ao seu número, mas também, de alguma forma, nos garante uma maior relevância, já que é um tipo de empresa importante, não só em termos de volume de negócios, como também em termos de emprego. O estudo está dividido em duas grandes partes. Uma parte referente àquilo que nós designamos por barómetro, que são um conjunto de perguntas que temos vindo a fazer ao longo do tempo, e depois uma segunda parte referente a um tema específico. Começando pelo barómetro, a primeira questão que se vem repetindo ao longo das várias semanas é como é que as empresas olham para os programas de apoio do Estado português.
E, como podem ver neste gráfico, a opinião das empresas face aos programas de apoio ao Estado português mantém-se estável. Não há grandes alterações, são pequenas alterações, que têm exatamente a ver até com, naturalmente, margens de erro e composição da amostra, mas aquilo que podemos dizer é que, e relevante, é que, na verdade, 80% das empresas considera que os programas de apoio estão aquém ou muito aquém daquilo que elas necessitam. Esta é que é a grande mensagem, que é semelhante às situações da semana de 1 de junho. Se a nível da avaliação dos programas não havia boas, digamos, novidades, sob o ponto de vista do financiamento bancário, a situação melhorou. E melhorou em duas vertentes. Na primeira, relativamente ao pedido de financiamento, temos mais empresas que pediram financiamento, porque a questão de financiamento é uma questão crítica para as organizações. Portanto, 57% já pediram financiamento. E, sobretudo, queria ressaltar aqui o facto de já terem recebido financiamento bancário. Isto é, das empresas que pediram, 62% já receberam, 38% ainda não receberam, e esses 62% representam um aumento em 15 pontos percentuais face à quinzena anterior. Ou seja, passamos de 47 para 62, e, portanto, isto é uma, naturalmente, boa razão para as empresas poderem manter a sua atividade, a questão de poderem receber aqui financiamento bancário, se bem que o financiamento tem sempre aqui uma componente que é a componente dos custos inerentes a essa situação. Relativamente ao tema do layoff, é um outro tema que o barómetro tem vindo a acompanhar, e aqui também há uma estabilização do número de empresas em layoff, mas há aqui um aumento, enfim, passou de 7% para 10% de empresas que não pediu, mas pensa vir a pedir layoff. Quarto tema, relativamente ao barómetro, tem a ver com os apoios da União Europeia para a retoma económica. Isto é, como é que as empresas olham para estes apoios. E tinha havido uma alteração bastante significativa no inquérito anterior, face à primeira informação de meio de maio, mas aqui há uma lógica de manutenção. Mantém-se estável a opinião favorável das empresas face aos apoios da União Europeia, com a maioria das empresas, 64%, a considerarem que os apoios são razoavelmente adequados ou adequados. Passamos para o quinto ponto do barómetro, funcionamento das empresas. Está a aumentar o número de empresas em pleno funcionamento e, portanto, diminuindo aquelas que estão parcialmente encerradas e até as encerradas. E, portanto, neste momento, empresas encerradas aparecem aqui só com 3%. Parcialmente aqui ainda é um valor bastante significativo, cerca de 1/3. Naturalmente, estamos a falar das empresas que responderam a este estudo, que, como disse desde o início, tem aqui uma forte predominância das empresas industriais. Passamos agora para a parte específica deste estudo, que tem a ver com as compras e vendas pós-estado de emergência. Ou seja, a partir de maio e junho, o que é que aconteceu? E começamos pelas compras. A primeira questão que colocámos às empresas foi como é que elas tinham reagido face à dificuldade de ter acesso a produtos e serviços essenciais à sua elaboração. E relativamente às vendas de maio, porque era este, digamos, o período que era mais fácil realmente das empresas poderem nos dar aqui essa resposta. Porque era um mês que já tinha terminado e, portanto, há aqui um período já relativamente estável, onde as empresas puderam aferir qual é a situação. E, portanto, face a essa situação, aquilo que podemos dizer é que o número de empresas que teve dificuldades em adquirir produtos e serviços essenciais à elaboração foi de 29% e, em média, essa dificuldade afetou 32% das vendas de maio, segundo estas empresas. Relativamente também às compras, perguntámos também como é que tinham sido o cumprimento das empresas face aos prazos de pagamento relativamente aos fornecedores.
e a resposta foi que 80% delas disseram que mantiveram, 1% diz que, inclusivamente, diminuíram o prazo de pagamento, pagaram mais rapidamente, e 19% aumentaram o prazo de pagamento, e aqui, quando aumentaram em média 34 dias. Bem, naturalmente, queríamos também fazer aqui uma interpretação relativamente a este gráfico, chamando a atenção, quando se diz mantiveram, é exatamente uma percepção da parte das organizações, e, portanto, é natural que pequenas alterações, pequenas oscilações de alguns dias tenham dado origem a uma resposta do mantiveram. É por isso também que aqueles que disseram que diminuíram e, sobretudo, os que disseram aumentaram, disseram um número de dias bastante mais significativo, e daí aparecerem aqui estas diferenças bastante grandes em termos de valores médios, 34 dias e 23 dias. Esta situação também gostava de fazer aqui uma interpretação relativamente a estes dados, que têm a ver com a situação das próprias empresas respondentes. O que é que eu quero dizer com isto? Naturalmente que uma situação de 80% das empresas manterem prazo de pagamento aos fornecedores é uma situação, de alguma forma, eu diria, cor-de-rosa, no sentido em que podíamos esperar que a situação fosse mais gravosa em termos de não cumprimentos de prazos de pagamentos e de recebimentos na nossa atividade económica. A verdade também é que, naturalmente, empresas que estejam em grandes dificuldades habitualmente não são aquelas que respondem a estudos, porque quem está a passar por grandes dificuldades normalmente procura concentrar-se na sua salvação e não tem tempo sequer para responder a um estudo, se bem que os nossos estudos têm tido a particularidade de procurar ser de perguntas diretas e simples e de respostas também rápidas. Normalmente um estudo nosso demora a responder menos de 10 minutos. Temos tido sempre essa preocupação no sentido de facilitar a resposta e não queremos ser muito exaustivos e depois não termos respostas. Mas, de qualquer forma, gostava que a interpretação relativamente a estes dados tivesse este tipo de enquadramento. Passando agora para a componente das vendas. Isto é, se por um lado olharmos para as compras, agora estamos a olhar para o outro lado das vendas. Em relação às vendas, aquilo que podemos ver em termos de resultados é o seguinte. Temos um grande número de empresas, 76% das empresas, a dizer que as suas vendas de maio de 2020, comparando com as vendas do ano anterior, maio de 2019, e fizemos a comparação maio com maio para evitar efeitos de sazonalidade, 76% disseram que as vendas caíram. É muito significativo, 3/4 das empresas dizem que as vendas caíram, e ainda mais significativo a média dessa queda. Isto é, em média caíram 49%, ou seja, basicamente 3/4 das empresas dizem que cai e em média cai metade. 17% dizem que manteve e só 7% dizem que as vendas aumentaram. Também é relevante o seguinte, aqueles poucos que dizem que aumentaram, o aumento foi bastante significativo. Aliás, já num estudo anterior relativamente à diversificação, tínhamos notado isso. Isto é, há algumas poucas empresas que tiveram acréscimos de negócios, aliás, muitas vezes porque se centraram em necessidades atuais, essas, inclusive, permitiram um acréscimo relativamente às suas vendas. Aliás, permitam-me também dizer-vos, a propósito disto, que nós estamos neste momento a fazer um conjunto de filmes sobre este tipo de empresas, que vão passar a partir de hoje num canal televisivo, e que se nota exatamente a mesma coisa, que há algumas empresas que realmente conseguiram, por apostar em algumas necessidades específicas de crescimento de negócio. Infelizmente, são relativamente poucas, como estamos a ver aqui. Sob o ponto de vista de análise mais detalhada relativamente a quem é que as empresas venderam. 75% diz que vendas só a clientes habituais e 25% diz que está a vender a novos clientes. E dessas também aqui um ponto interessante, que é, em média, esses novos clientes representam 15% das vendas de maio.
Portanto, isto é o ponto de vista das vendas. Vamos agora ver também, dentro do ponto de vista ainda das vendas, as vendas através de novos canais. A questão digital tem sido uma questão que tem estado muito presente na agenda mediática. Número de empresas que aumentou as vendas através de novos canais online e de venda direta. Portanto, há 8% das empresas aqui da nossa amostra que diz que aumentou, e em média, esses que diz que aumentou, volta a haver a mesma situação, em média aumentaram 54% através dos novos canais. Portanto, quem o fez, fez realmente com bastante força, como podemos ver aqui. Perguntámos também prazos de recebimento. As respostas não são tão favoráveis como nos prazos de pagamento. Enfim, nota-se mais quando não se recebe do que em relação ao pagar. Mas é verdade também que 64% dizem que mantiveram e que o aumento foi por parte de 34%, que tem assim uma situação de tesouraria naturalmente mais gravosa porque os clientes não estão a pagar e, sobretudo, porque, em média, isto corresponde a um atraso de 38 dias face à situação anterior. Aqueles, enfim, felizes que conseguiram receber mais cedo, são poucos, são 2%, e, em média, também conseguiram receber muito mais cedo, em média, 44 dias. Mas são muito poucos casos. Para terminar, nós até agora estivemos a olhar para trás, para o passado, para maio, mas é importante olhar para o futuro. E em relação a olhar para o futuro, a pergunta que fizemos tem a ver com as encomendas em carteira. Encomendas em carteira é um conceito importante para perceber como é que vão estar os negócios daqui a algum tempo. São encomendas que ainda não foram faturadas. E em relação a estas encomendas em carteira, comparando junho de 2019 com junho de 2020, um junho com um junho, o que é que nós temos aqui de informação? Temos que, para 21% das empresas, esta questão não se aplica, porque há negócios que não há encomendas em carteira. Exemplo, restauração. Os clientes não têm encomendas em carteira, pelo menos os restaurantes normais. Mas em relação às empresas industriais, que é uma parte importante da nossa amostra, com os tais 48%, aquilo que se vê é que 58% das empresas têm uma queda de encomendas em carteira. 16% mantiveram e há 5% que aumentaram, e os que aumentaram, volta a haver a mesma situação, aumentaram muito. Mas, voltando ainda ao ponto que diminuíram, 58% das empresas diminuíram as encomendas em carteira, em média diminuíram 45%. Ou seja, não só mais de metade das empresas diminuíram as encomendas em carteira, como a queda é de quase metade. O que é que isto significa e qual é que é a consequência desta informação que podemos aqui retirar? Aquilo que significa é que a queda de negócios vai ser repercutida nos próximos meses. Porque não existindo encomendas em carteira, ou melhor, não existindo, diminuindo o número das encomendas em carteira, naturalmente, para grande parte das indústrias que trabalham muito sob encomenda, porque grande parte do nosso tecido industrial, na verdade, não tem marcas próprias e trabalha, sobretudo, para encomenda para outros, aquilo que irá acontecer é que os seus volumes de negócio vão diminuir, porque, em média, diminuíram 45% das encomendas que têm em carteira. E, portanto, são estas as principais conclusões que nós podemos retirar aqui deste estudo. Portanto, relembrando e fazendo aqui novamente uma síntese, não há grandes alterações na parte do barómetro, ponto 1. Ponto 2, em relação às compras e vendas, temos aqui uma situação de quebra, naturalmente, de vendas e de aumentos de prazos de pagamento e prazos de recebimento, se bem que, diria talvez mais cor-de-rosa do que a realidade, porque empresas com mais dificuldade acabam por não responder a situações deste género. E, por último, em relação a este ponto do futuro, aqui uma situação de alguma forma preocupante, já que temos uma diminuição grande em termos do valor das encomendas em carteira de 45% para mais de metade das empresas, para 58% das empresas. Muito obrigado. Estou naturalmente à vossa disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado,
professor Pedro Dionísio. Penso que fica claro para todos que a pandemia teve um impacto profundo nas cadeias de abastecimento e no funcionamento das empresas. E como o professor Pedro Dionísio já referiu, de facto, a realidade é, com certeza, em alguns casos, bastante mais preocupante do que aquilo que as respostas ao inquérito indiciam. E também podemos ver que, de facto, a recuperação da atividade económica será lenta e o esforço que vai ser necessário para se fazer será enorme. A verdade é que, apesar de tudo, temos que reconhecer que o Governo tem revelado uma grande vontade de diálogo com os empresários e temos que realçar a pressão que o Primeiro-Ministro fez para levar a União Europeia a assumir as suas responsabilidades, e isto é de facto também um facto que tem que ser realçado. É justo reconhecer que, se calhar, sem essa pressão, talvez não viesse a haver um apoio da União Europeia tão significativo. Sabemos que ainda não chegou, mas todos ansiamos que possa chegar tão breve quanto possível. A verdade é que os alicerces para responder a esta pandemia estão a ser construídos. Até ao final do ano e durante os próximos meses, a forma como os empresários e o Estado reagirem e se coordenarem fará toda a diferença. Muito obrigado, professor Pedro Dionísio. Estamos à vossa disposição, senhores jornalistas, para as perguntas que entendam convenientes. Professor, parece que não vamos ter perguntas, o que só podemos atribuir à clareza do trabalho feito pelo ISCTE. Ok? Por favor, avance com a sua pergunta. Não tem som. Está em mute. Tem que ligar o som. Ok, já está. O problema estava aqui. Boa tarde, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. Estão a ouvir-me? Não? Sim. Ok, estou aqui a aparecer mensagens a dizer que o meu microfone está em mute, mas Já foi. Portanto, uma das dúvidas que eu tenho diz respeito a um dado que apresentaram relativamente ao layoff. Portanto, há ali um ligeiro acréscimo de alguns pontos percentuais, 3 pontos percentuais, penso eu, na questão das empresas que declararam que ainda tencionam recorrer. Tendo em conta que a pergunta é mais saber se a pergunta que era feita dizia respeito especificamente ao mecanismo simplificado do layoff, ou se é uma questão mais aberta e, portanto, é só o layoff sem discriminar. Isto porque, como sabemos, hoje termina o prazo para se pedir pela primeira vez o layoff simplificado. No entanto, existe sempre a alternativa do layoff, tal como está previsto no Código de Trabalho, vou chamar o layoff clássico. E também sabemos, pelos números que foram divulgados agora recentemente há dias, há um grande acréscimo de trabalhadores em layoff, segundo as regras que estão previstas no Código do Trabalho. Portanto, a pergunta, tentando ser mais sintético, é se aqueles 10% dizem respeito apenas ao layoff simplificado, porque era essa a pergunta, ou se é o layoff no sentido mais genérico. Muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta tinha a ver com o layoff simplificado. Foi essa continuação que nós tivemos, até porque penso que as questões ainda sobre o novo formato, na altura, ainda não estavam perfeitamente claras. Mas a questão das encomendas que apresentaram aqui é relevante, obviamente, as encomendas em carteira, porque permite perspectivar a evolução da atividade daqui para a frente, não é? E tendo em conta que neste momento temos já 44 mil, quase 45 mil trabalhadores no layoff,
clássico, vou chamar assim outra vez, por uma questão de conveniência, e com este decréscimo das encomendas em carteira, enfim, provavelmente haverá empresas que, sem poderem aceder ao mecanismo simplificado que agora termina, provavelmente poderão vir a recorrer ao layoff clássico. É uma dica, se calhar, para próximos inquéritos, eventualmente perceberem se existe alguma transferência, algum fenómeno de transferência, seria interessante perceber. Vítor Ferreira, eu concordo consigo que esta questão das encomendas em carteira é o dado, digamos, mais preocupante, porque enquanto que os outros dados são dados sobre o passado, e o passado é o que é, não é? Esta vai ter repercussões no futuro. E sobretudo na componente industrial, que trabalha muito com encomendas em carteira e que era uma parte relevante, muito relevante da amostra, não é? Aliás, das empresas respondentes. Portanto, só há 5 que têm aumento de encomendas em carteira, 16 dizem que 16%, 16% diz que mantiveram e 58% a baixar. E, sobretudo, a baixa. A baixa não é uma baixa ligeira. Em média, 45% é uma baixa muito significativa das encomendas em carteira. Certo. Aliás, deixe-me acrescentar que foi, aliás, por estes motivos que percepcionámos, que a CIP tinha solicitado ao Governo que pudesse continuar o layoff simplificado em vigor. Uhum. Ele, de facto, manter-se há mais um mês, não é? Agora, o acesso a ele é que já não pode ser feito até hoje só. Portanto, A proposta da CIP era que se mantivesse em vigor até ao final do ano. Uhum. Obrigado. Mais alguma questão? Não havendo mais questões, resta-nos agradecer a vossa presença e estaremos sempre à vossa Dr. João Almeida Lopes, peço desculpa, mas há aqui mais uma questão. Força, força. Jornalista. Olá, boa tarde. Boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Só relativamente à questão das quebras na carteira de encomendas, bem como à questão também agora, durante maio, da quebra do nível de faturação para a maioria das empresas, é possível ter uma análise um bocadinho mais setorial e perceber estas quebras, em que setores estão a ser maiores? As quebras em maio foram maiores e relativamente à carteira de encomendas, pronto, será mais a parte da indústria, mas é possível fazer um bocadinho essa diferenciação com base nos dados do inquérito? Nós não fizemos essa análise mais por setores, até porque normalmente para termos uma análise setorial precisaríamos de uma amostra bastante mais representativa. Agora, aquilo que resulta, isso é claro, é que estamos a falar claramente mais da componente indústria, porque é essa que é mais representada aqui. Nós temos aqui 48% das empresas respondentes correspondem à indústria e energia. Portanto, relativamente à indústria e energia, automaticamente é claramente aquilo que está mais refletido neste tipo de números. O que, aliás, até na questão das encomendas em carteira, normalmente também se reflete, embora nos serviços também pode haver aqui encomendas em carteira. No comércio, pouco se aplica, assim como na restauração, mas a indústria funciona bastante sob esse ponto de vista. Mas, como diz o professor, tem toda a razão, esta é claramente uma análise maioritariamente na área industrial, mas outras áreas há em que, mesmo sem termos em conta a questão das encomendas, digamos que os danos foram terríveis e só os vamos poder verificar com profundidade daqui a algum tempo. Obrigada.
Sim, já agora aquilo que penso que o Dr. Almeida Lopes todos nós temos na mente setores que foram muito impactados, nomeadamente em maio, como seja o caso da hotelaria, como seja o caso da restauração, etc. E que são setores que sofreram claramente, e outros ainda com questões de confinamento e que tiveram aqui naturalmente uma repercussão muito negativa nas suas atividades. Quebras, no fundo, sem precedentes em determinadas atividades, praticamente da noite para o dia, e algumas das quais não antevemos ainda como é que vamos conseguir, em termos de sociedade, recuperá-las. Agora, o que é que eu disse há pouco também é que uma grande parte destas empresas acabam por nem sequer responder, porque estão, quer dizer, a preocupação do empresário quando não está em atividade é uma lógica de sobrevivência e, portanto, naturalmente que acabam por estar subrepresentados numa amostra deste tipo, inevitavelmente. Não havendo mais perguntas, agradecíamos a vossa presença e até uma próxima oportunidade para o nosso próximo trabalho da CIP com o ISCTE. Muito obrigado a todos. Estamos fora do ar. Obrigado, António. Ricardo, posso dar por concluída a reunião? Bem, podemos sair então. Muito obrigado. Obrigado também. Com licença, boa tarde.